Quero falar com o Vandick Silveira e trazer outras informações. E aí eu queria falar com você, Vandick, primeiro da entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última sexta-feira, uma entrevista que repercutiu bastante. E uma entrevista muito focada, apesar das perguntas muito técnicas e muito no sentido de tentar decifrar o que a gente pode esperar desse governo em relação à trajetória da dívida, em relação ao próprio câmbio, ou em relação ao que o governo espera daqui para frente em relação a novos cortes de gastos. O Fernando Haddad politizou muito a entrevista, preferiu trazer a entrevista muito para o campo político, se colocando ali como líder de um governo que é o guardião da democracia no país, só que ao mesmo tempo deixando em aberto essas questões mais técnicas. Queria saber qual a sua impressão a respeito do que foi dito e se de fato o ministro ficou devendo essas respostas em relação ao futuro da economia e principalmente em relação ao fiscal e à questão da trajetória da dívida. Ótima pergunta, Maurílio. Infelizmente ficou sepultado que Fernando Haddad é um total ignorante sobre economia. Não sabe nada, não quer saber nada. O negócio dele é politizar questões que não têm política envolvida. Quando a Thaís Herédia, que de maneira elegante, com uma classe incrível, manteve a conversa dentro do âmbito da economia, o ministro tentou de todas as formas politizar e culpar todo mundo, menos o governo Lula, pelas mazelas da economia brasileira. Ele em nenhum momento conseguiu responder por que o endividamento cresceu nesses 2 anos de governo 7 pontos percentuais. Por que a dívida estava sendo encurtada e o custo da dívida aumentando a cada mês. Ele em nenhum momento falou em corte de gasto. Em nenhum momento se referiu ao fiscal como sendo um problema. Como se todo mundo, inclusive o mercado, que é o malvadão, todo mundo, como os estrangeiros, que são malvadões, todo mundo que tem qualquer dinheiro investido no Brasil, não estivesse preocupado com a inflação, que é muito causada pela incompetência do governo em lidar com o fiscal e, ao menos, reconhecer que isso é um problema. Essa é a mensagem que fica. E, além de tudo, o ministro mentiu publicamente, falando e culpando pessoas, atos e que não tinha nenhuma responsabilidade para as mazelas, as incompetências do governo Lula III. Então, com isso, eu digo, o ministro saiu humilhado de uma maneira muito feia, de uma maneira vergonhosa, mostrando total desconhecimento e ignorância sobre o que está acontecendo no ministério que ele preside. Seria mais apto ou melhor por parte do governo, quando tem algum tipo de entrevista que requer conhecimento técnico, trazer alguém que entenda de economia. De repente o Durigan podia aparecer, alguma coisa desse gênero. Mas botar o ministro incompetente, profundo em economia, fazendo política, se candidatando para 2026, desculpem, né? Porque a posição dele durante a entrevista foi de um candidato, né? E tudo se resume para a esquerda em preservar a democracia que eles mesmos desafiam em cada uma das decisões que proíbem liberdade de expressão, que saem às caças às bruxas de pessoas que falam as verdades nas redes sociais e que eles transformam o discurso que é contrário a eles em discursos de ódio, em discursos fascistas, neofascistas, etc. Todas essas peixas são colocadas em pessoas que são contrárias ao governo, não necessariamente pessoas que estejam promovendo fake news ou que sejam de fato fascistas. Então essa conversa fiada, né, do 8 de janeiro, essa conversa fiada de preservar a democracia, essa não pega mais, não cola mais. O governo, obviamente, não está preocupado em preservar a democracia. O governo está preocupado em se perpetuar no poder, seja lá como. E é por isso que tem gastos que são incompatíveis com o tamanho da economia brasileira, através de uma compra de votos, vamos dizer assim, por baixo da mesa, através de programas sociais.